Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quem crê nisso, diga amém. Você quer que Cristo ressuscitou dentre os mortos? De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele primícias dos que dormem, dos que estavam mortos, dos que foram sepultados, visto que a morte veio por um homem, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Como já foi dito nesta noite, nós estamos no domingo a qual é chamado domingo de Páscoa. É uma data muito importante para nós cristãos. Olha aqui para mim. Infelizmente tem pessoas que dão mais importância a uma data fictícia dada ao Natal, ao nascimento de Jesus, do que a data concreta da ressurreição de Jesus. Tem pessoas que preferem se importar com o nascimento. Não estou aqui fazendo nenhum desmérito desse dia festivo, a qual nós, de uma forma fictícia, celebramos em dezembro, mas esquecemos da importância que existe da Páscoa, ou da data que é o período pascual. Talvez porque não temos compreensão, ou talvez porque o mundo incorporou coisas que não têm nada a ver com tais datas comemorativas. Então, para nós cristãos que confessamos a nossa fé em Jesus, a Páscoa é um dia extremamente importante. A Páscoa é uma celebração não da morte de Jesus, mas da ressurreição de Cristo. É um evento que promove a nossa fé, que marca a nossa fé cristã. Hoje eu quero apenas refletir o que é a verdadeira Páscoa e o seu significado. Eu quero compartilhar com a igreja a importância de celebrarmos a ressurreição de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o significado da Páscoa, como foi bem ilustrado aqui pelas nossas crianças, a Páscoa ela tem um aspecto histórico, desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento. Êxodo, capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo 14, foi narrada a história que vocês ouviram aqui, apresentado pelas nossas crianças. Deus havia já mandado 9 pragas sobre o Egito, porque o Egito havia 450 anos que estava escravizando os hebreus. E agora Deus levanta um Cristo, um resgatador, com um nome chamado Moisés. Fala: Moisés, eu vou te preparar, eu vou te capacitar. Leva ele a um deserto, e ele peregrina por 40 anos, e agora Deus levanta Moisés e fala: vá ao Egito, que você vai resgatar o povo. Então, dentro dessas 9 pragas que Moisés e Arão proferiram sobre o povo do Egito, chega a última praga. E interessante que em todas essas, em vez de Faraó liberar o povo, Deus endurecia o coração de Faraó, e Faraó ficava mais carrasco sobre o povo. O povo no começo apenas trabalhava, mas depois o povo tinha que trabalhar e trabalhar e trabalhar muito mais. Em um período eles carregavam pedras, em outros períodos eles tinham que quebrar as pedras, porque Faraó estava cada vez mais endurecido. Então Deus libera agora a sentença da 10ª praga. Mas como nenhuma das outras 9 havia atingido o povo de Israel, vem a 10ª e Deus fala: também não será atingido.
Vocês pegarão por família um cordeiro e emolarão ele no 14º dia. A família que não tiver condição de ter um cordeiro, se une com o seu vizinho. Olha aqui para mim, olha o que Deus disse, se une com o seu vizinho. Tem muita gente, tem muito crente que não tem nenhuma condição de se unir com o seu vizinho, porque isso é chato demais. E eu imagino que se fosse nos nossos dias, Deus falando assim: ei, olha aqui, eis que mandarei uma praga, você vai ter que se unir ao seu vizinho. Muita gente ia estar frito na banha do macaco, né? Mas Deus disse isso e o povo então arrumou um cordeiro. Uma verdade extremamente importante: no Egito não se criava carneiro. Vira para a pessoa do seu lado, dá um sorriso para ela, fala assim: o Deus que mandou fazer. Não, mas fala para essa pessoa se convencer, fala assim: o Deus que mandou fazer dará a provisão para você. Amém? Porque às vezes Deus manda você fazer e você fala: Senhor, não sei como. Aqui no Egito não se cria carneiro, é verdade, mas fica tranquilo. O Deus que ordenou sobre a sua vida dará a provisão sobre você. Amém? Você crê nisso? Diga aleluia. Eu creio nisso. Deus manda a gente fazer coisas extraordinárias, mas Ele sempre tem dado a provisão, Ele sempre tem dado o cordeiro. Amém? Então agora Deus manda no 14º dia emolar, no período do crepúsculo da tarde, emolar o cordeiro. O sangue deveria ser passado nos umbrais da porta, porque a Bíblia diz em Êxodo, abra aí comigo, Êxodo capítulo de número 12, Êxodo capítulo de número 12, vamos ler o versículo... O versículo de número... Versículo de número 6, olha o que ele diz: e guardareis até o 14º dia deste mês, e todos ajuntamente da congregação de Israel emolará no crepúsculo da tarde, tomará o sangue e porão em ambos os umbrais da porta, nos vergões da porta das casas em que comer. Nesta noite comerão da carne assada no fogo, com pães asmos, pães sem fermentos, com ervas amargas. Comerão, não comereis do animal nada cru, nem cozido com água, nem porém assado no fogo. A cabeça, as pernas e as fissuras, nada deixará dele até amanhã. O que porém ficar pela manhã, queimá-lo-ei. Olha o versículo 11: desta maneira comereis com lombos cingidos. O que é isso? Prontos. Vocês têm que comer prontos, com os lombos cingidos, sandálias nos pés, cajados na mão. Comê-lo-eis à pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Isso foi o que Deus ordenou. E veio o anjo da morte. Os versículos seguintes falam que o anjo da morte passaria e veria o sangue. Olha aqui para mim. Quando Deus olha para nós, quando o anjo da morte olha para nós, Ele não vê nós, Ele vê o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Amém? Tem muito crente achando que é bom, ou que tem alguma coisa boa em si, mas não tem. Só tem o sangue que está sobre a nossa vida, sobre a casa do Senhor. Amém? Isso é a Páscoa. Quando o anjo da morte veio e viu o sinal do sangue, ali ele não entrou. Ei, olha aqui para mim. Quando Satanás olha para você e ele vê o sangue do Cordeiro na sua vida, ele não tem coragem de atacar você. Por isso que nós temos que clamar que recaia sobre nós o sangue do nosso Cristo. Amém? Nós temos que clamar o sangue sobre a nossa vida. Esse foi a inauguração da Páscoa. Nós olhamos nos versos seguintes. Olha o verso 13: quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Essa é a promessa do Senhor. Versículo 14: desse dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Então até hoje os judeus celebram a Páscoa.
Pastor, mas hoje nós celebramos a Páscoa da mesma forma que os judeus celebram. Por que nós fazemos diferente? Ou por que nós não fazemos da mesma forma? A resposta é simples. Porque para nós cristãos, a Páscoa vai além de uma libertação de um cativeiro. Para o cristão, a Páscoa tem um significado ainda mais profundo, pois ela celebra não apenas uma libertação do povo que vivia como escravo no Egito, mas ela celebra a ressurreição de Jesus Cristo, da morte na cruz do Calvário, aleluia. Ela tem esse poder de celebrarmos aquele que ressuscitou e venceu a morte e venceu o pecado, e no terceiro dia pôs toda a potestade debaixo dos seus pés e nos deu a garantia de sermos mais do que vencedores para aqueles que estão em Cristo Jesus e de experimentarmos a vida eterna com Ele. A Páscoa para nós hoje significa isso. Para os hebreus ali, para os israelitas, é apenas uma festa, uma celebração, um memorial de quando eles saíram do Egito. Mas para nós é uma festa, é uma celebração, dizendo: não há mais condenação sobre nós, nós vencemos em nome de Jesus. Amém? A morte de Jesus aponta para a verdadeira Páscoa. A morte de Jesus na cruz foi o evento doloroso e mais triste que nós podemos assistir ao longo dos tempos. Mas foi também um ato de amor incondicional. Amor que talvez eu e você não teríamos coragem de expressar. Agora observe o que diz Hebreus capítulo de número 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com o sangue. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Então, esse evento doloroso de Jesus na cruz do Calvário era necessário para que houvesse liberação de perdão sobre a sua vida, amém? Jesus não poderia morrer de acidente, Ele não poderia morrer de queda, Ele não poderia morrer de uma doença, Ele precisaria morrer por derramamento de sangue, para que houvesse remissão de pecado, porque quase todas as coisas são purificadas pelo sangue, mas o pecado que havia sobre a nossa vida, só havia uma maneira de ser purificado, pelo sangue do Cordeiro de Deus, amém? Por isso que houve a necessidade de Jesus morrer na cruz. Ele se entregou por nós para que pudéssemos ter a vida eterna. Na cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados e nos libertou do poder do pecado, da morte que havia sobre nós, de uma condenação, de um escrito de dívida, como diz Paulo a Colossenses. Havia um escrito de dívida contra mim e contra você, mas na cruz do Calvário, Jesus pagou o precioso preço, um valioso preço, o preço de sangue. Agora olha o que diz João capítulo de número 1, versículo de número 29, quando João vê Jesus vindo, e olha que eles eram parentes, eles eram primos, mas naquele momento, o Espírito de Deus revela a João, que Jesus não era apenas um primo, mas que ele era, olha o que diz, no dia seguinte, João viu Jesus, aproximando dele e disse: veja, é o Cordeiro de Deus. Lembra que lá no Egito eles precisavam de um cordeiro para ser imolado? Agora Deus proveu um cordeiro para que fosse imolado pelas nossas vidas e que nós fôssemos libertos da condenação do pecado. Esse não era um cordeiro criado de animal, mas era o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, aleluia. João diz: eis o cordeiro, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo seguinte, um pouco mais adiante, no verso 36, João mais uma vez vai repetir, versículo 36, quando viu Jesus passando, diz: vejam, é o Cordeiro de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, Ele não está mais numa cruz do Calvário, Ele também já não é mais aquele cordeiro indefeso, mas hoje o cordeiro virou o leão da tribo de Judá, que veio agora não apenas te salvar, mas veio para reinar sobre a terra. Quem vai reinar com Cristo aqui, diga aleluia. Você crê nisso? Você crê que você vai reinar com Cristo? Porque o cordeiro venceu, e agora o leão da tribo de Judá veio para governar. A ressurreição de Jesus
É a prova da vitória sobre a morte e do poder de Deus que transforma vidas. Se Jesus tivesse apenas sido morto na cruz do Calvário, a obra não estava completa. O Cordeiro precisava reviver. Até mesmo quando nós olhamos as Escrituras e vemos Jesus sendo morto, e algumas alegorias de filmes, você vê Satanás se alegrando. Eu já vi vários pastores dizendo que quando Jesus estava sendo vencido na cruz do Calvário, o inferno estava em festa. Mas, meu irmão, quando a pedra foi removida e o túmulo ficou vazio, a Bíblia nos diz que Deus, por meio de Cristo Jesus, desce às portas do inferno e toma a chave da morte e traz vida e vida em abundância, dizendo: agora todo aquele que crê viverá, porque eu tenho a chave. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó morte, aonde está a tua vitória? E ele dispôs todos os principados e potestades debaixo dos seus pés. Aleluia. Então era necessário que ele morresse, mas também que ele ressuscitasse. A ressurreição de Jesus nos dá a certeza da vida eterna, a esperança de uma nova vida em Cristo. Ela é a pedra fundamental da nossa fé cristã. Ela é a certeza de que Jesus de fato é o Filho de Deus, que foi enviado pelo mesmo para salvar todo aquele que nele crê, para salvar todo aquele que confessar Ele como o único Senhor, suficiente e Salvador de sua vida. E a pergunta que eu te faço: você já tem essa certeza da salvação? Você já entregou a sua vida a Jesus? Ou você apenas crê num Deus que está crucificado, como nós vemos em alguns lugares? Um Jesus ainda pregado na cruz. Ei, olha aqui para mim. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. E o trono está ocupado pelo nosso Rei. Amém? Não pense de forma contrária a essa. Infelizmente, aqueles que pensam que o trono está vazio e a cruz está ocupada, não, de forma alguma. O nosso Jesus, o Verbo, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se humilhou na forma mais medíocre, que é se fazer homem, que é se fazer como sua criatura, foi morto, mas ressuscitou, e está sentado ao trono à direita do nosso Deus, e intercede por mim e por você. Você crê nisso? Diga amém. Você tem essa certeza? Você tem certeza da salvação? Recebi um vídeo essa semana de um colega, de um seminarista, falando de dois grandes pastores da atualidade, falando sobre a certeza da salvação, se o crente perde salvação ou não perde. E essa é a pergunta de R$1 milhão. Mas eu creio que o crente não perde a salvação. Falei assim para ele, expliquei alguns motivos. E quando nós olhamos dentro dessa perspectiva da salvação, pior do que você talvez ficar questionando se o crente perde a salvação ou não perde, é você não ter certeza que você é salvo. Essa é a pior. E eu quero te perguntar: você tem certeza que você é salvo pelo sangue do Cordeiro de Deus? Ou você está querendo provar alguma coisa, precisando fazer alguma coisa a mais? A Bíblia diz que há salvação disponível, que você precisa apenas confessar Jesus Cristo como seu único Senhor, suficiente Salvador da sua vida. Pastor, eu não preciso fazer mais nada para ser salvo, não. Agora, para reinar, você precisa dedicar a sua vida ao reino de Deus. Você precisa buscar uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá a face do Senhor, ninguém verá a glória de Deus. Então é necessário você se esmerar numa vida cotidiana, numa vida dedicada ao Senhor, porque senão você acaba, coitado, vivendo uma vida de mediocridade na fé. Pastor, o que é mediocridade? Aquele que passou da média e está satisfeito. Sabia disso? O medíocre é aquele que atingiu a média e fica satisfeito. A excelência é aquele que ultrapassou o alvo. Aleluia. É aquele que está além, que está vendo além, que está se dedicando, que está se doando. Então não seja você um crente que vive na média, que está satisfeito com a média. Ah não, a metade aqui está bom.
E por fim, a Páscoa, ela tem um significado para nós hoje. A Páscoa não é apenas uma celebração do passado, mas a Páscoa, ela é uma celebração do presente, é uma celebração do futuro, ela é uma oportunidade, não para você comer chocolate, isso você tem todo dia, tal oportunidade, ainda pode nos chamar, mas esse momento pascual, é uma oportunidade dada por Deus no céu, para que você reflita sobre a ressurreição de Jesus, para que você reflita a importância, o significado da ressurreição de Jesus na sua vida. Qual é o impacto disso na sua vida? Você realmente se importa com o que Jesus fez na cruz do Calvário por você? Você realmente se importa com o túmulo que está vazio? É um tempo de nós refletirmos o nosso comportamento diante de uma vida com Deus. A ressurreição de Jesus nos dá a esperança de um novo começo. Talvez você até hoje tenha errado, tenha peregrinado por uma vida de pecado, mas a ressurreição de Jesus, a verdadeira Páscoa, nos encoraja a viver uma vida de amor, de justiça e misericórdia. Ele nos ensina a perdoar e a amar os nossos inimigos. Eu preciso repetir isso para você, porque muitas vezes nós queremos amar só os nossos amigos, e temos de fato que viver bem entre os irmãos, viver em harmonia com os nossos amigos, mas a Bíblia nos diz que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos ensinar, não apenas o aspecto da salvação, mas quando Ele está lá olhando para os seus carrascos, para os seus egós, Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é uma história de amor, isso é uma história de perdão. Qual tem sido as suas orações por aqueles que te perseguem, por aqueles que te afrontam, por aqueles que te menosprezam, por aqueles que querem te crucificar? Tem sido a mesma de Jesus: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem? Ou você tem orado aquelas orações de feiticeiro: oh meu Deus, pesa a mão sobre ele? Tomara que a mão de Deus venha e pese sobre todos que têm feito isso, tais orações. Quem somos nós para requerermos a punição de Deus na vida do nosso próximo, quando a minha Bíblia, a sua Bíblia nos diz que nós temos que amar aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos perseguem? Por isso que a Páscoa é um tempo de reflexão, se estamos de fato cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, se estamos vivendo em paz com os nossos irmãos. E eu concluo minha palavra contando uma história para você. Diz que certa vez um homem, que tinha passado a sua vida peregrinando sobre a face do pecado, resolveu dar um basta, falou assim: não, eu não aguento mais essa vida de miséria e de pecado. E foi à igreja e começou a seguir uma comunidade evangélica, começou a frequentar os cultos. E num dia como nós estamos hoje, num domingo de Páscoa, o pastor ministrou a palavra, e aquele homem foi impactado, aquele homem foi tocado pela experiência da Páscoa, pela verdade da ressurreição, pela verdade de quem é Jesus e do que Ele faz na vida de uma pessoa. E aquele homem então decidiu naquele culto se posicionar e tomar um rumo em sua vida. E ele então começou a mudar os seus comportamentos, começou a mudar as suas falas, começou a mudar a sua forma de se vestir, a sua forma de agir. E tempos depois aquele homem começou a experimentar a bondade, o amor, começou a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tinha para ele, porque aquele homem entendeu o significado da verdadeira Páscoa. Assim como esse homem, todos nós
temos a oportunidade de um novo recomeço, de começar de novo em Cristo, de começar a acertar de novo. A Páscoa nos lembra que não importa o quanto nós erramos, quantos erros nós cometemos até o dia de hoje, sempre haverá esperança, sempre haverá uma oportunidade de você começar de novo em Cristo Jesus. Que possamos todos nós aproveitarmos essa oportunidade que o Senhor nos dá hoje, de ter um novo recomeço, de dar um novo destino para a nossa vida, numa vida de devoção e amor a Cristo Jesus. Eu concluo minha fala nessa noite dizendo, meus amados irmãos em Cristo, hoje nós celebramos a verdadeira Páscoa. Nós não celebramos um coelho porque ele não foi pregado na cruz. Nós não celebramos uma placa porque ela não nos salvou. Nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. A verdadeira Páscoa se resume em uma sentença: Jesus foi morto e ressuscitou, e vivo está e voltará. Que esta Páscoa nos inspire a viver uma vida de amor e devoção a Deus, lembrando sempre da vitória de Jesus sobre a morte, e da transformação que Deus provoca na vida daquele que entrega a sua vida a Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.